Graça e paz, meu querido. Você que vem acompanhando as nossas aulas, nossas videoaulas. Estamos agora na nossa quarta videoaula, encerrando essa apostila, tá? Agradeço a Deus por todo esse momento que nós passamos juntos nesta apostila e que foi de grande aprendizado. Neste momento, vamos agora dar continuidade à nossa disciplina de liderança cristã, tratando os dois últimos pontos que são enriquecedores para as nossas vidas. É só me organizar aqui para que nós possamos dar continuidade às nossas aulas. Bem, aqui nós estamos trabalhando na nossa apostila dois assuntos. Nós estávamos trabalhando dois assuntos sobre liderança na igreja. Tratamos esses 6 pontos e as leis da liderança. Hoje iremos tratar estilos de liderança e liderança cristã na igreja contemporânea. Com isso, nós estaremos fechando a disciplina de liderança cristã. Deixa eu só me organizar aqui. Ótimo. Para que nós possamos dar continuidade. E vamos ao nosso tema de hoje, estilos de liderança. Normalmente, o líder quer imprimir um jeito pessoal na sua forma de liderar. E se não tomar cuidado, dependendo do seu estilo, pode levar a instituição ou grupo de trabalho ao fracasso. Citamos a seguir alguns tipos de diferentes estilos de liderança. Vamos trabalhar esse tipo de liderança, mas primeiro eu queria trabalhar uma questão com vocês bem interessante. Vejam bem, vocês já se depararam com pessoas que têm seu jeito de liderar, certo? Um jeito forte de liderar. E essa pessoa acaba tendo que lidar com o comportamento que muitas vezes não vai somar na liderança, tá? Estou só organizando aqui minha câmera, olhando para a tela do meu computador, mas organizando aqui para ver onde é que eu fico aqui, bonitinho. Pronto, perfeito. Aqui eu acho que dá para os amados me acompanharem. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui também. Ótimo, agora sim. E aqui, ó, dou uma aumentada. Perfeito, aqui estou eu. Certos comportamentos de um líder, ele complica, prejudica o andamento de todo o processo de liderança. Se você estiver lidando com pessoas que têm um seu jeito um pouco forte, intenso de liderar, é necessário avaliar esse tipo de comportamento e classificar dentro desses comportamentos que nós iremos tratar aqui. Então, no mais, vamos dar início ao primeiro estilo de liderança. Existe o estilo de liderança maquiavélico. Que estilo é esse? Jamais reúne o grupo para trocar ideias, mas se comunica com cada membro em particular. Esse mestre, ele é mestre em intrigas. Ele joga um membro contra o outro e o outro contra o outro e os usa como quer. É o tipo que divide para governar. Esse tipo de pessoa, ele é maquiavélico. Por ser maquiavélico, ele prejudica muitas pessoas. Por quê? Um primeiro momento, ele vai manipular as pessoas e vai chegar um momento em que as pessoas elas irão descobrir. E uma vez que as pessoas descobrem, fica prejudicial ao processo. Uma vez que as pessoas descobrem, vai complicar um pouquinho este processo de liderança. Porque o maquiavélico, ele cria estratégias. Ele vai criando, articulando todo o processo estratégico
estratégico para que ele possa alcançar, chegar aonde ele quer chegar, mas ele nunca vai falar com o todo. Ele vai usar um por um, de forma individual, como se fosse um quebra-cabeça ou um jogo de xadrez. Ele vai montando toda a estratégia. Ou seja, divide o grupo para poder governar. Perigoso esse estilo de liderança. Mas vamos lá. O vaidoso e o ambicioso. Favorece os membros do grupo que o bajulam. Não consegue ser imparcial. Torna-se líder por causa de títulos ou prestígio profissional. O vaidoso e o ambicioso, ele vai trazer conquistas e méritos àqueles que estão do seu lado, tá? Então, percebe o perigo aqui, a casca de banana. Uma vez que você começa a ter pessoas que te bajulam, nenhuma bajulação vem sem segunda intenção, tá? Então, olha percebe comigo o quanto é perigoso tomar um estilo de liderança vaidoso e ambicioso, tá? Ele vai apenas favorecer aqueles que estão com ele. Um líder nunca lidera de forma de forma que ele venha privilegiar apenas algumas pessoas. Se ele lidera um grupo, ele lidera um grupo. Quer um exemplo prático? Um governante de uma cidade, estado ou país. Existem pessoas que votam nele e pessoas que não votam, certo? Uma vez que as pessoas contabilizadas que não votaram nele, ele passa a ter ciência desse grupo de pessoas, ele não pode de forma nenhuma deixar de governar também para essas pessoas. Então, um líder, ele lidera para todos. Ele não pode favorecer apenas aqueles que estão bajulando, tá? O instável, que líder é esse? O estável, ele muda de ideia como troca de roupas. Por isso, a equipe não consegue seguir suas instruções. E ele inicia muitas tarefas e não conclui nenhuma. Você já viu aquelas pessoas que têm muitas ideias, mas porém não sai de papel? Pronto. É esse tipo de pessoa instável, tá? Ele tem muitas ideias, ele tem diversos planejamentos, inicia algumas tarefas, porém nunca termina. Então, isso contribui para que ele seja instável, ele desenvolva esse estilo instável, do qual ele não consegue guiar o grupo para lugar nenhum, tá bom? Então, dando continuidade. O paternalista é bondoso até demais. Trata os membros do grupo como seus filhos. Procura lhes dar presentes, prêmios e conforto, mas exige retribuição com mais trabalho. Esse tipo de líder, ele é aquele que esbanja bondade. Porém, esbanjando toda essa bondade, ele pede algo em troca. Que, nesse caso da nossa apostila, ele exige retribuição com mais trabalho. E uma vez que ele passa a cobrar, ele vai fazer questão de provar, mas eu fui bondoso com você, agora você precisa ser bondoso comigo. A lei do retorno, tá? Então, existe o perigo em ser muito paternalista, porque ser bondoso demais no processo de liderança, às vezes não é saudável para o grupo, tá? Faz-se necessário, às vezes, tomar uma postura mais rígida, uma postura mais incisiva, para que as pessoas acordem, tá? No meio cristão, por exemplo, um líder de igreja, ele não pode ser bondoso até demais, porque existem, da mesma forma que existe o líder maquiavélico, existem pessoas maquiavélicas, tá? Que vai chegar a usar
ou líder por ser bondoso demais, vai abusar da bondade. Então, existe essa certa atenção que precisamos dar ao paternalista, porque ser bondoso demais abre as portas para uma certa intimidade onde não existe, para um certo comprometimento onde você não quis transmitir isso, certo? Então existe esse cuidado. 5. Imparcial. Tratar com igualdade todos os membros do grupo. Não, ele aplica o direito e deveres com imparcialidade. Na Epístola Universal de Tiago, capítulo 3, versículo 17, diz: Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, a Bíblia contém os ensinos e exemplos de boas lideranças. Todavia, não seja maquiavélico, nem tampouco vaidoso e ambicioso, pois Deus ele rejeita o soberbo e dá graça ao humilde. Existem ainda muitos pontos tratados e literaturas sobre liderança cristã e outros tipos, seja empresarial, industrial e demais campos da vida secular, mas o tempo e o período de aula são insuficientes para estudá-los aqui. Então, nós conseguimos entender aqui que para ser um líder, para desenvolver um estilo de liderança, do qual você vai ter retornos positivos do teu trabalho, a tua escolha é ser imparcial. Então, eu não posso tratar com desigualdade um dos meus liderados, tá? Eu não posso favorecer mais um do que o outro. Eu não posso arquitetar de forma oculta, ligando para que possamos conseguir um objetivo dentro de toda uma estratégia maquiavélica. Jamais. Eu não posso ser vaidoso, eu não posso ser ambicioso, paternalista, não posso, tá? Eu preciso ser imparcial, preciso liderar com igualdade, tá? Eu preciso liderar com imparcialidade. Eu preciso me ater ao meu objetivo como líder para que eu possa conseguir levar todo o meu grupo para o objetivo. Materializar isso, tá bom? Então existe esse perigo nesses outros estilos de liderança tratados aqui. Se você é um líder ou você vai ser um líder, é interessante você tomar cuidado com esses pontos, para que você não acabe desenvolvendo uma postura, um estilo de liderança que vai agradar a uns e vai desagradar a outros. Ser imparcial, por exemplo, ponto 5 aqui, também não vai agradar a todo mundo, mas vai transmitir uma postura de um líder que sabe o que está fazendo, tá? Então é um líder que ele tem a habilidade de ser imparcial e não favorecer uns e desfavorecer outros. Então ele sabe o que está fazendo. Ele sabe que no momento de administrar o problema, ele não vai jamais, certo, se complicar a ponto de favorecer um e desfavorecer outro. Então, vamos para o nosso próximo tema de nossa apostila: liderança cristã na igreja contemporânea. Então, vamos entender um pouquinho de liderança nos tempos de hoje. Exercer a liderança não é um trabalho fácil, certo? Tudo isso nós já, desde o início de nossa apostila, que nós já passamos a entender. Sobretudo, quando essa liderança tem de ser exercida na igreja, principalmente nos tempos atuais. No exercício da liderança, notadamente os pastores e os obreiros têm sido machucados ao longo de seus ministérios na vida cristã, pois lideram pessoas de todas as qualidades,
como já dissemos anteriormente, grupos heterogêneos. Os pastores e outros obreiros que lideram têm que aprender a desviar-se das lanças de Saul em sua própria casa. Então vamos lá. A palavra de Deus, a mensagem da cruz, as boas novas, são mensagens atualíssimas, editada para todas as épocas. Porém, a metodologia de transmissão, sem mudar a linguagem de Deus para os homens, deve ser observada para os tempos modernos. Olha aqui que interessante. A Bíblia, ela é atualizada, tá? Então, como diz a nossa apostila, ela é atualíssima. Então, mesmo sendo um livro totalmente atual, existe a preocupação na metodologia de transmissão dessas palavras, sem fugir, sem perder a essência para os dias de hoje. Então, o ser humano ele se modernizou. O conhecimento, a sabedoria e a ciência se multiplicaram, como escreveu o profeta Daniel. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Certo? Está lá em Daniel 12, versículo 4. Hoje, devido à tecnologia, a vida ela parece que se tornou mais fácil de ser vivida. Mas há uma correria geral para se obter sucesso e até mesmo para se sobreviver. Então, na área de saúde, a medicina com seus medicamentos e aparelhos sofisticados faz até cirurgias usando a informática. Prolongou-se a expectativa de vida da humanidade. Na Idade Antiga, a média era pouco mais de 20 anos. Na Idade Média, 33 anos. Do início para o final do século XX, a perspectiva de vida da população subiu de 45 para 75 anos. E segundo algumas fontes, a tendência é a média subir mais ainda. Então, apesar de todo o saber, o conhecimento e a ciência, a ética e a moral parecem não ter acompanhado o desenvolvimento social. Então, olha que interessante que nossa apostila está trazendo. Ela traz a evolução histórica, tecnológica, tá? E a evolução, o crescimento, o aumento nos anos de existência da humanidade. Mas ela faz questão de dizer que a ética e a moral parecem não ter acompanhado esse desenvolvimento social. Pelo contrário, a violência, a prostituição, a corrupção e toda espécie de pecado tem engraçado nos tempos modernos. O homem, na sua pecaminosidade, desafia Deus, ignorando totalmente a mensagem da cruz. Então, chegamos a Apocalipse 22:11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Ou seja, o líder cristão ele deve estar bem atualizado no seu tempo. As ovelhas que estão chegando à igreja trazem consigo um alto grau de conhecimento, a escolaridade e um estilo de liderança cheio de vícios. Então, antigamente, quem era detentor do conhecimento eram os líderes, tá? As pessoas iam para a igreja para ouvir os líderes. Pessoas essas que não eram formadas, que não tinham conhecimento, não tinham intelectualidade muito avançada. Mas nos dias de hoje, venhamos e convenhamos, todo ministério, toda igreja tem pessoas formadas e altamente formadas em alguma área. Então, essa pessoa altamente formada, que detém um conhecimento, que tem uma especialidade em alguma ciência, tá, dessa evolução, ela vai querer estar na igreja e vai querer ouvir mensagens boas, vai querer ouvir uma ministração bem elaborada,
com começo, meio e fim, com introdução, desenvolvimento e conclusão, ela vai querer ouvir uma mensagem da palavra de Deus que seja transmitida com maestria. Mas você já pensou? A pessoa ela é dotada de conhecimento, e isso é realidade. Dotada de conhecimentos, vai para um ministério, porém quando chega lá, a pessoa que é obrigada a ter este conhecimento e habilidades de liderança, habilidades intelectuais para transmissão do assunto em questão, ela não detém tal conhecimento. Então transmite uma mensagem atropelando alguns pontos que tem que ser observado de forma cordial, de forma bem mais detalhada, para que não venha transmitir mensagens distorcidas. Mas infelizmente isso tem acontecido. Então existe aqui, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero deixar para você o cuidado, tá? Para que você procure desenvolver suas habilidades intelectuais. Se você é um obreiro, busque sempre estar aprimorando as suas habilidades intelectuais, tá bom? Então, não falamos aqui de vícios como drogas, conforme a nossa apostila está falando, alcoolismos e outros, mas sim do sistema de vida da atual sociedade, onde os valores referenciais de condutas não são observados, tá? Então, preste atenção aqui no que nossa apostila está dizendo, ó. Aqui, deixa eu só trocar aqui, ó. Se o líder não estiver atento, perde a comunicação com seu rebanho. Por isso é importante os pastores e obreiros, de um modo geral, acompanhar a evolução social e estarem bem informados. Então, ele acaba perdendo a comunicação com seu rebanho se ele não estiver atento à evolução. Vemos hoje pastores que não querem utilizar um dos meios de comunicação da atual sociedade, que é o WhatsApp. Não, eu não gosto de WhatsApp. Mas por ser pastor presidente, a sua postura pede que ele busque todos os caminhos de comunicação com o seu rebanho. Mas existem líderes que se abstêm de uso do WhatsApp, de uma rede social, ou não permite que crie uma rede social para a sua instituição. Então, são pontos que precisam ser observados. Um líder ele tem que se atualizar. A cada momento é necessário se atualizar. A evolução social e evolução do seu ministério, da igreja em si, e nas metodologias para a transmissão da palavra de Deus. Então, existe sim todo esse processo para o bem, tá? Então o celular não foi criado apenas para fazer maldades, tá? A internet não é criada apenas para pesquisar coisas horríveis, horrendas, promíscuas. Não, existem sim essas ferramentas que nós possamos nos apropriar para trazer mais força na transmissão da mensagem da palavra de Deus, tá bom? Então guardemos essa informação aqui. Se o líder ele não estiver atento, ele perde a comunicação com o seu rebanho. Então, por isso é importantíssimo que os pastores, obreiros, de um modo geral, também acompanhem a evolução social. Tá bom? Então, temos aqui na nossa apostila 12 conselhos para o líder na casa de Deus. Então, vamos aprender? O primeiro conselho diz o seguinte: aprendam a amar uns aos outros, a pensar no bem deles, a ter cuidado por eles, a negar-se a si próprios por causa deles e a dar tudo o que tem. Se alguém não consegue negar-se a si próprio em benefício dos outros, ser-lhe-á impossível conduzir alguém no caminho espiritual. Então aprendam a dar aos outros o que você tem, ainda que se sinta como se nada estivesse. Então o Senhor começará a derramar-lhe a sua bênção, tá? Bem sabemos que existem pessoas que se utilizam da sua extrema humildade, tá? Financeira, física, para se aproveitar de algumas pessoas que têm que seguem esse conselho, tá? Mas a nossa parte nós estamos fazendo. Então, cabe a nós desenvolvermos essa
habilidade de doar-se para os outros. Doar-se no sentido de amar e pensar, ter cuidado, negar a nós, para que nós possamos atribuir aos outros, tá? Os benefícios. Se eu sou líder, se eu sou obreiro, então eu preciso entender que minha vida não se resume apenas em sentar no altar, estar em meio a um púlpito, que é o móvel ali, para transmitir mensagens e ponto final. Não, eu preciso atuar como líder. Como líder de igreja eu preciso atuar, amar, cuidar, apacentar, tá? Conselho 2. A força interior de um líder ele deveria ser equivalente à força exterior. Então, os esforços em demasia, avanços desnecessários, inquietações, apertos, tensões, falta do transbordar, planos e avanços à frente do Senhor. São todas as coisas que não devem ocorrer. Então, se alguém está cheio de abundância em seu interior, tudo que emana dele é como fluir de corrente de águas, e não existem esforços demasiados em sua parte. Então é preciso ser, de fato, um homem espiritual, e não simplesmente se comportar como um. Aqui está uma casca de banana, que acontece muito. Às vezes as pessoas querem transmitir de fora para dentro, o que na verdade é para ser transmitido de dentro para fora. Veja que interessante. Então a gente acaba criando uma imagem de um líder que na verdade não existe. E que a qualquer momento esse líder ele vai acabar caindo em demasia. Ele vai acabar caindo em sua própria armadilha. Tá? Porque por querer transmitir uma imagem de uma liderança espiritual. Uma liderança que está dentro de um processo maravilhosamente bem. Porém, lá dentro está em falta com muita coisa. Então, ele vai acabar caindo. Tá? Então, a força interior de um líder deve ser equivalente à força exterior. Então, ele tem que ser de dentro para fora. Tem que transmitir. Um líder, ele tem que liderar por amor. Se ele não liderar por amor, ele não vai ter uma boa liderança. E se ele liderar por amor, ele vai transmitir o que ele faz de melhor. Tá bom? Terceiro conselho. Ao fazer a obra de Deus, aprenda o que? A ouvir os outros. Olha aqui, ó, ouvir os outros. Então, em Atos 15, consiste em ouvir. Isto é, ouvir o ponto de vista de outros irmãos. Porque o Espírito Santo poderá falar em meio deles. Então, seja cuidadoso, pois ao recusar ouvir a voz dos irmãos, você poderá estar deixando de ouvir a voz do Espírito Santo. Então, todos aqueles envolvidos em liderança, eles devem assentar-se para ouvi-los. Dê a eles oportunidades ilimitadas de falar. Seja gentil, seja alguém quebrantado e esteja pronto para ouvir. Aqui eu não preciso nem explanar muito, tá? Temos que ouvir mais para depois falar com sabedoria, tá? Então, a partir do momento em que eu sento para ouvir, eu acabo desenvolvendo uma habilidade maravilhosa e importantíssima no meu processo de liderança. Quarto ponto. O problema de muitos líderes não é estarem quebrantados. Pode ser que tenham ouvido muito a respeito de serem quebrantados, porém não possuem revelação dessa verdade. Se alguém está quebrantado, não tentará chegar às suas próprias decisões no que se toca a questões importantes aos ensinamentos. Não dirá que é capaz de compreender as pessoas ou de fazer coisas, não ousará tomar para si a autoridade ou impor a sua própria autoridade sobre os outros, nem aventurar-se-á a criticar os irmãos ou tratá-los com presunção. Um irmão quebrantado não tentará autodefender-se nem remoer-se por algo que ficou para trás. Então,
O problema de muitos líderes aqui é não estarem quebrantados. Na verdade, a rigidez extrema, existe a necessidade de sermos um pouco rígidos em alguns momentos de correção, mas a rigidez extrema, ela proíbe que nós venhamos estar quebrantados. E uma vez que nós estamos quebrantados, nós aprendemos a nos colocar no lugar dos nossos liderados. Então, a gente passa a entender o que é que o nosso liderado ele está sentindo. Existe aqui a preocupação com isso, tá? Existe esse problema do líder. Ele é crucial, porque ele acaba ferindo muitas pessoas, muitos liderados. Ponto 5 diz: não deve existir nas reuniões nenhuma tensão, tampouco na igreja. Com respeito às coisas da igreja, aprenda a não fazer tudo de você mesmo. Distribua as tarefas entre os outros e os leve a aprender a usar suas próprias capacidades de executar. Em primeiro lugar, você deve expor-lhes resumidamente os princípios fundamentais a seguir e depois se certificar de que agiram de acordo. Então, é um erro fazer você fazer muita coisa, tá? Então evite também aparecer demais na reunião. Caso contrário, os irmãos poderão ter a sensação de que você está fazendo tudo sozinho. Aprenda a ter confiança nos irmãos e a distribuir as tarefas entre eles. Então é interessante aqui o seguinte: eu sou líder, então eu não posso aparecer demais. Eu preciso dar oportunidade. Lembra que nós falamos, eu acho que foi na nossa segunda ou terceira aula, liderança forma liderança. Então, ele distribui essas atividades. O que é que ele vai passar? Apenas, entendam comigo, ele vai passar um feedback, uma introdução. Olha, concerne a você, a sua função é desempenhar isto aqui. Então, você vai desenvolver no seu liderado. Você vai permitir que o seu liderado ele desenvolva as habilidades para cumprir aquelas informações que ele recebeu anteriormente, certo? E uma vez que ele recebe essas informações, ele vai criar esses mecanismos para chegar ao objetivo. E você está automaticamente desenvolvendo a competência dele. Então é importante isso. Você não pode criar um clima de tensão de você é apenas a figura de liderança. Não, liderança não se faz sozinho. Salvo o contrário, seria uma liderança autocrática. Então é só o líder quem manda. E nós aprendemos aqui, inclusive, sobre a liderança autocrática. Então vamos lá. Aprendam isso, tá? É importante distribuir as atividades, as tarefas, tá? Conselho de número 6. O Espírito de Deus não pode ser coagido na igreja. Você precisa ser submisso a ele, pois, caso contrário, quando ele cessar de ungí-lo, a igreja se sentirá cansada ou até mesmo enfadada. Então, se o meu espírito estiver forte em Deus, ele alcançará e tomará a audiência em 10 minutos. Se estiver fraco, não adiantará gritar palavras estrondosas ou gastar um tempo mais longo, o que inclusive com certeza será prejudicial. Então temos que entender que quem rege a igreja, o culto, aleluia, glória a Deus ali, ó, na frente da igreja, não adianta de forma nenhuma eu querer gritar, fazer e acontecer. Quem rege a administração do culto é o Espírito Santo. Eu citei aleluia, glória a Deus aqui, porque muitas vezes a gente chega a gritar, falar, acontecer, fazer acontecer e esquece que quem transmite tudo isso é o Espírito Santo, que traz a unção, que aviva a igreja através da palavra. Então, não adianta como eu falei ali, não adianta minha pessoa gritar, espernear, glória a Deus, aleluia, falar em mistério, de forma estrondosa, levanta a igreja, a glória a Deus, faz, acontece, se o Espírito Santo não tiver no processo. Esse conselho diz o seguinte: se o Espírito Santo
ele estiver dentro do processo, ele vai alcançar a audiência em 10 minutos. Vai precisar de 30, 40, uma hora de culto para que alcance a audiência, ou que a igreja seja tomada na unção. Não! Em 10 minutos ele atua. Mas aí nós precisamos dar espaço ao Espírito Santo. Nós não podemos coagir o Espírito Santo. Não, aqui quem manda sou eu. E se alguém pular, começar a falar... Até parece que você não é um cristão pentecostal, tá? Então, se você for cristão pentecostal, estiver numa igreja, no ministério pentecostal, não critique o movimento pentecostal. Claro, existe ordem e decência. Sim, é importante a gente entender isso aqui. Existe a ordem, existe a decência. Mas o que for do Espírito Santo e as tuas habilidades de liderança vai lhe permitir entender o que é de Deus e o que não é. Então, se você entender que o que está acontecendo no culto é de Deus, não vá coagir o Espírito Santo, jamais. Tá bom? Então deixe o Espírito Santo de Deus falar. Deixe o Espírito Santo de Deus agir. Porque aí a igreja ela é avivada. 7º conselho. Ao pregar uma mensagem, não faça demasiadamente longa ou trabalhada. Caso contrário, o Espírito dos Santos sente-se-á enfadado. Não inclua pensamentos superficiais ou afirmações rasteiras no conteúdo da mensagem. Evite exemplos infantis, bem como raciocínios passíveis de serem considerados pelas pessoas como infantis. Então aprenda a concluir o ponto alto da mensagem dentro de um período de meia hora. Não imagine que o fato de estar gostando de sua própria mensagem significa que suas palavras são necessariamente de Deus. Somos movidos pela emoção. Muitos líderes e muitas pessoas que estão ministrando acabam sendo movidos pela emoção. E aqui há um perigo, tá? Porque às vezes você pode estar gostando da tua ministração, mas não vai significar que a igreja vai estar gostando. Então, existe esse cuidado, tá? Da emoção sobressair o tempo de ministração da palavra e a ministração, a essência da palavra transmitida com a unção do Espírito Santo. Então, existe essa diferença. É importante o quê? Lá vai aqui, pega papel e caneta e escreve aí, já vai a receita. Veja bem, é importante. Vou ministrar num culto onde me é dado 30 minutos para a ministração. Eu vou desenvolver um sermão onde eu possa transmitir, onde eu possa tratar todos os pontos da minha ministração dentro do tempo de 30 minutos. Eu não vou exceder nem mais nem menos. Então, eu fico um pouco receoso, eu fico doente quando às vezes as pessoas querem transmitir tudo que ele preparou, mas esquece que o tempo já foi embora. Então vai ali, extrapola, ultrapassa o tempo. Isso não é algo aconselhável, meus irmãos. Então, meus alunos, vocês têm que entender que uma vez que nós, como ministros, como obreiros, como pessoas que vamos ministrar numa igreja, uma vez que nós recebemos tal oportunidade, precisamos honrar a liturgia do culto, a ordem e a decência, tá? Então, não fujam disso, tá certo? Então, 30 minutinhos, mensagem para 30 minutinhos. 10 minutinhos, mensagem para 10 minutinhos. 1 hora, mensagem para 1 hora. Então, não, claro, se atentando ao conselho, não vamos ser enfadonhos, tá? Então, isso cansa demais, tá certo? Então, dando continuidade. Conselho 8. Uma tentação com que frequentemente nos deparamos em uma reunião de oração é querer liderar uma mensagem ou falar por tempo demasiado. Uma reunião de oração deve ser consagrada à oração. Muito falatório levará a sensação de sentir-se pesado, com que a reunião se tornará um fracasso. Existem cultos que nos permitem falar e existem cultos que não, tá? Então, os cultos que me permitem falar,
eu vou falar. Doutrina, por exemplo. Os cultos que não me permitem falar, eu não vou falar. Culto de oração não é um culto para você falar demais. É culto para você orar, buscar intimidade com Deus, conversar com Deus ali, tá bom? Então, não esqueçam disso. Cuidado, porque muitas vezes a gente quer falar demais no momento que não é para se falar demais, certo? Os obreiros, conselho 9, os obreiros precisam aprender muito antes de assumir uma posição onde tenham de lidar com problemas ou com pessoas. Com um aprendizado inadequado, um conhecimento suficiente, um quebrantamento incompleto e um juízo não digno de confiança, serão incompetentes para lidar com os outros. Não tire conclusões precipitadas, mesmo quando se está prestes a fazer algo. Deve-se fazer com temor e tremor. Nunca trate com leviandade as coisas espirituais. Então, pondere-se no coração, ou melhor, pondere-as no coração. Então, vejam bem, eu sou a favor, e acredito que muitos, nossa escola teológica, a existência dela é para isso também. Então, veja, um obreiro, ele precisa estar devidamente capacitado e instruído para assumir o seu cargo. Todo e qualquer cargo que for, tá? Desde auxiliar até pastor presidente, precisa se estar devidamente instruído e capacitado. Por quê? Nós vamos lidar com problemas de pessoas. Nós vamos lidar com pessoas problemáticas. E se nós não soubermos lidar com maestria, taxiar com o problema com maestria para eliminar, para saná-lo, nós estaremos sendo incompetentes. A palavra é um pouco pesada, mas é necessário dizer. Seremos incompetentes, então não existe, tá? Esse processo de sou obreiro e ponto final. Não existe, tem que buscar as qualidades, desenvolver competências antes de ser apresentado a tal. Então, é importante você fazer isso. Se for levantar alguém, você líder, você pastor, preste atenção em ter que capacitá-lo. Capacitá-lo a tal ponto. Às vezes não é só sua capacitação interna. Conduza a uma escola teológica. Lá ele vai aprender os conceitos de missão, aprender a honrar Pai, Filho, Espírito Santo. Vai aprender psicologia pastoral, é importantíssimo. Vai aprender sobre as heresias e seitas que existem no mundo aí fora. Ele vai desenvolver conhecimentos na área de ética, de liderança, que é o que nós estamos fazendo aqui. Então existe todo um arcabouço para que ele desenvolva uma competência digna do cargo que ele vai ser chamado, vai ser levantado. Então, não levantem obreiro sem antes prepará-lo. Conselho 10. Aprenda a não confiar unicamente em seus próprios juízos. Aquilo que consideras correto pode ser errado. E aquilo que consideras errado pode estar correto. Então, se alguém está determinado a aprender com humildade, levará com certeza alguns poucos anos para terminar de fazê-lo. Portanto, por enquanto, você não deve confiar demasiadamente em si mesmo ou estar muito seguro a respeito do seu modo de pensar. Então, não engesse o teu pensamento, o teu senso de justiça como sendo alto e correto. Porque somos falhos e nem sempre o nosso julgamento pode estar verdadeiramente correto. Tá? 11. É perigoso para as pessoas da igreja seguirem as suas decisões antes de você ter atingido o estado de maturidade. Então o Senhor operará em você para tratar seus pensamentos e para quebrantá-lo antes que você possa compreender a vontade de Deus e ser definitivamente a autoridade de Deus. Então, a autoridade se baseia no conhecimento da vontade de Deus. Onde não estiver sendo manifestada a vontade e o propósito de Deus, ali não há autoridade de Deus. Então, precisamos desenvolver a maturidade. Mas a maturidade sem experiência, ela não vai ocorrer
de forma nenhuma, tá? Mas é importante aqui, meus irmãos, entendermos que quanto mais maduros formos, quanto mais tivermos propriedade no assunto, aí atuaremos com a autoridade de Deus, tá? Então, Papai do Céu, ele nos dá, antes de sermos levantados obreiros, ele nos dá mecanismos para que nós possamos desenvolver as habilidades. É o que está acontecendo hoje, nesta aula, é o que está acontecendo nesse ano, é o que está acontecendo nesse momento onde você está na escola, no Seminário Teológico Biblos, matriculado, aprendendo e desenvolvendo. Então, Deus ele está provendo-te de responsabilidades, de habilidades e mecanismos para que você crie uma metodologia de liderança onde opere e impere a autoridade de Deus. Entenda, a autoridade de Deus e não nossa, tá? Então Deus é quem é a autoridade dentro do nosso processo de liderança. 12. A capacidade de um servo de Deus com certeza será expandida, porém, pelo mesmo Deus que o capacitou. Então, descanse em Deus, ame-o de todo o coração. Jesus ele disse, sem mim nada podeis fazer. A autoridade necessária para o desempenho do ministério é fruto do nosso relacionamento. Então, nunca olhe para dentro de você mesmo, pois isso poderia desanimá-lo. Porém, jamais abra mão da intimidade com Deus e conselho dos sábios que Deus colocou na igreja. Tá bom? Sempre escute os mais velhos, tá certo? E não deixe de ter intimidade. Então, fechamos aqui com esse versículo, João 15,16. Não foste vós que me escolhestes, porém eu vos escolhi a vós e vos designei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedides ao Pai, em meu nome, ele vos concederá. Vamos concluir? Devemos sempre agregar o quê? Valores ao nosso conhecimento, tá? E colocá-los à disposição da obra de Deus. Pois ele observa aqueles que querem se colocar na brecha, conforme escreveu Ezequiel. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Você pode ser esse homem e certamente Deus ele te achará. Encerrando este assunto, sugiro aos prezados alunos, isso está em nossa apostila, tá? Fazer uma reflexão e uma análise, se possível, de cada personagem aqui citado, porque sem dúvida nós iremos tirar lições, erros e acertos para a nossa edificação. E por que não dizer subsídios para exercer a liderança na obra de Deus. Então, foram homens e mulheres dotados de coragem, de perseverança, sacrifício e, sobretudo, da fé que fortalecia a esperança nas promessas, em que dependiam totalmente de Deus, sem outra alternativa para levarem a cabo a missão que lhes foram confiadas. Então, com muita razão, o escritor aos Hebreus expressa homens dos quais o mundo não era digno, pelos errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Hebreus 11:38. Então, fechamos aqui a nossa aula e também fechamos aqui a nossa apostila, tá bom? Nossas próximas apostilas estaremos aí trabalhando mais a videoaulas e desenvolvendo e compartilhando esse aprendizado, tá? Entre todos nós, tá bom? Que Deus ele te abençoe, que Deus ele continue te dando forças para que você possa continuar buscando aprender mais de Deus, tá? Essa escola teológica está de portas abertas para você. O nosso diretor, pastor José Mário, a minha pessoa, também como um dos professores desse seminário, nós estamos trabalhando de forma incansável para trazer o melhor para vocês, tá bom? Para que vocês sejam obreiros em excelência do reino de Deus. Que Deus ele te abençoe, que Deus ele te ilumine nessa caminhada de aprendizado. E lembre-se, não se detém apenas na apostila, vá buscar mais conhecimentos, tá? Aqui é o norte para que você possa caminhar e buscar o teu conteúdo.
Então, busque sempre mais. Faça pesquisas, elabore textos, desenvolva a tua escrita. Fica na paz do Senhor Jesus e compartilha a nossa escola teológica, tá? Compartilha, vai lá no nosso site www.seminarioteologicobiblos.blogspot.com. Então, vai lá para que você possa ver nossos trabalhos, nossos textos que a gente coloca lá também, tá? Que Deus ele te abençoe.